Fala galera, canal Meu Tricolor chegando na tarde dessa sexta-feira para poder a gente trocar uma ideia, falar de Fluminense Futebol Clube e principalmente sobre a partida de ontem e também um pouco repercutir da entrevista coletiva que eu acho que pode ser muito perigosa do Renato Gaúcho, tá? Tô chegando nessa tarde, não vou chamar a vinheta não, que é para poder a gente entrar logo no raciocínio direto desse conteúdo e claro que eu quero que você comente aqui nos comentários a sua opinião. O que você pensa a respeito também desse tema que a gente está trazendo aqui no canal Meu Tricolor, beleza? Bom, quero começar primeiramente me apresentando para todos vocês. Para quem não conhece, esse é o canal Meu Tricolor, muito prazer, eu sou o Fagner e para mim é sempre uma alegria estar diante da presença de todos vocês. Bom, se você puder, pelo meu trabalho, peço o teu like, que é muito importante para que esse vídeo possa chegar para mais tricolores. Principalmente eu peço também a tua inscrição para o nosso canal seguir crescendo. Batemos 31 mil amigos e a gente quer ir agora em busca do 32 e continuar crescendo o nosso canal. Ativa o sino das notificações, sempre que sair um vídeo novo você vai ser avisado, beleza? Comenta e compartilha também para você seguir nos ajudando. Gente, ontem foi uma partida que marcou a despedida do John Arias, tá? E eu vou falar aqui coisa rápida sobre o John Arias. O John Arias, ele sai ontem, né, do Fluminense de uma forma que nenhum de nós, praticamente, a gente esperava que ele fosse sair agora. Tinha contrato até junho de 2028, só que o desejo do Arias, ele nunca foi um segredo escondido a sete chaves, nem para mim nem para você. Todo mundo sabia que ele queria realizar o sonho dele de jogar na Europa, tá? Tinha contrato com o Fluminense, só que, né, tinha ali uma cláusula na sua renovação de contrato, essa que foi agora por último, em janeiro de 2025, para que quando chegasse de repente uma oferta que fosse boa para o clube e também boa para o atleta, que ele pudesse ir realizar esse sonho dele, tá? Basicamente, o Fluminense não tinha o que fazer e teve que fazer esse acordo, né, digamos que amigável, entre Fluminense, John Arias e o seu staff do atleta, do jogador. E aí ontem foi o último jogo de John Arias. Eu particularmente tenho a minha opinião, eu sou muito agradecido a tudo que o John Arias ele fez com a nossa camisa. Nos deu um título importante da Recopa Sul-Americana, os 2 gols contra a temida LDU, que a gente estava engasgado com ela, foi do John Arias. Um de pênalti e um de cabeça. Então, o título da Recopa foi um título que o John Arias trouxe para o nosso Fluminense. Claro que ninguém ganha nada sozinho. O Renato Augusto sofreu o pênalti, que ele converteu, e o Samuel Xavier cruzou a bola na medida no segundo pau pro gol de John Arias. Então, todo mundo teve participação, mas quem fez os gols foi o John Arias. Em Libertadores e Campeonato Carioca, muitas importâncias. O cara foi bola de bronze na Copa do Mundo no Mundial de Clubes em 2023 contra o Manchester City, e agora no Mundial de Clubes em 2025 o cara simplesmente ganhou 3 prêmios de melhor jogador da partida. Então assim, um camarada que é histórico, tá na nossa história, e eu espero de verdade que ele possa retornar um dia, mas agora ele vai ser feliz lá no Wolverhampton e a gente agradeceu aqui o John Arias. Primeiro ponto, John Arias agora já é passado no nosso Fluminense. O presidente Mário Bittencourt precisa dessa venda que ficou fixa para o Fluminense. Só para eu te explicar um pouquinho como que o Fluminense vai ter um dinheiro agora dessa venda do Arias, tá? O Fluminense negociou John Arias por 22 milhões de euros para o Wolverhampton, sendo que 5 milhões de euros são por metas, tá? E o Fluminense negociou apenas 90% do John Arias, ok? Então, e tinha que ter um acordo com o Patriotas. O Patriotas vai receber um percentual bem menor, apenas 6 milhões de euros, tá? Algo em torno ali de 35 a 39 milhões de reais por aí. E o Fluminense vai ficar com a parte de 65%, mais os 10% sozinho da futura venda e também as premiações dos 5 milhões de euros em metas que o John Arias vai bater na Premier League, é tudo do Fluminense. Então o negócio já foi totalmente separado com o Patriotas da Colômbia. E o Fluminense vai receber ali aproximadamente, de forma fixa, do Wolverhampton, 70 milhões de reais, aproximadamente, tá? Meus amigos,
o Fluminense precisa ir no mercado para poder trazer um jogador de qualidade para aquela posição ali. Porque está entrando dinheiro. Se o dinheiro ele não for aplicado para pagar dívidas do Fluminense e a gente veja com clareza que, olha, o dinheiro que entrou a gente pagou isso, porque a conta só aumenta, a conta vai aumentando, entendeu? Então assim, ou você contrata jogador. Então é importante que o presidente Mário Bittencourt ele traga alguém para reposição que seja de qualidade também. Tem se falado muito no colombiano Inestrosa, do Atlético Nacional. Pode ser que seja um cara interessante, né? Tem jogado bastante lá no futebol colombiano. Então, colombiano, tá saindo colombiano, vem outro colombiano, por exemplo. Vamos ver o que acontece. Então, tem que trazer uma reposição importante para o lugar de John Arias, tá? Caiu ontem, com a derrota para o Cruzeiro, a nossa invencibilidade que a gente tinha com o Cruzeiro no Maracanã. Desde 2008 que a gente não perdia para o Cruzeiro. Desde 2008. E agora a gente volta a perder no Maracanã por 2-0, tá? O que eu acho que pode acontecer com essa derrota? Uma derrota que o Renato Gaúcho foi na entrevista coletiva e falou que o time pecou. Porque entrou com a baixa intensidade. Entrou desligado, entrou desfocado no trabalho. E isso é muito grave. O Cruzeiro entra ligado no 260 e você entra ligado no 50 km por hora. Não vai dar, você vai ser atropelado. E ontem, na minha humilde opinião, foi 2 falhas do zagueiro Freitas, tá? 2 falhas do sistema defensivo. Zagueiro tem que marcar o zagueiro que está atacando. O Fabrício Bruno não pode subir livre naquela bola, em hipótese alguma. Aí ele vai ganhar na cabeça. Pode até ganhar, mas sobe empurrando ele. Então são coisas que, sabe, é lamentável ter que falar isso aqui, porque, pô, eu não sou jogador profissional, mas eu não tenho que ficar ensinando um jogador profissional a subir pelo menos para poder atrapalhar. Agora, ficar olhando, aí tu vê o Thiago Silva falando, por que não subiu a ficar olhando pro cara? Não pode ficar olhando, tem que subir. E a segunda bola, o segundo gol, assistência do Matheus Pereira, que a gente falava aqui que tinha que tomar cuidado com ele, e o Caio Jorge fazendo o facão, empurrando pro gol. Cadê o Freitas? Totalmente perdido no lance, marcando o vento, marcando ninguém, entendeu? Então assim, uma desatenção violenta. No segundo tempo, a gente precisando correr atrás do placar, a gente foi 3 bolas na trave, a gente teve oportunidade de fazer o gol num pênalti que o juiz Rafael Klein, Deus que me perdoe, cara, um tremendo de um vacilão para não dar aquele pênalti. Se aquilo ali não é pênalti, olha a imagem aqui, ó. Cama de gato. Cama de gato. Fora da área. É o quê? É falta, Fagner. Concordo com você. E cama de gato dentro da área é o quê? Não é nada? Ah, pelo amor de Deus, cara. Então assim, falha, ridícula, bizonha, ou proposital, tá? A opinião é minha, beleza? Porque é absurdo isso, cara. Absurdo, todo mundo vê. Mas ele e quem tá no VAR, o seu Braulio da Silva Machado, não vê. Fecha os olhos. Fecha os olhos. É igual a justiça brasileira. Fecha os olhos. Ah, pelo amor de Deus, cara. É por isso que as coisas ficam nojentas, sabe? Ficam feias desse jeito. Infelizmente. Infelizmente. Eu não queria estar falando sobre isso, mas, cara, acontece, eu vou falar o quê? Eu vou passar pano? Eu vou enxugar gelo? Tem que falar, né? Infelizmente tem que falar. Então a gente não perdeu nenhuma posição na tabela, estamos na 7ª posição com 20 pontos, só que o Cruzeiro agora é o líder isolado com 30 pontos na tabela de classificação e o Cruzeiro se consolidando para ser realmente um grande potencial para brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. O Fluminense precisa continuar na parte de cima da tabela. Domingo tem um jogo importante, é clássico contra o Flamengo, a gente não pode dar mole, a gente tem que fazer de tudo para poder vencer o nosso rival. A gente vai ter o retorno, a reestreia do John Kennedy, né? Não tem o John Arias, mas vamos ver o que o Renato Gaúcho ele promove contra o Flamengo no próximo domingo, tá bom? E aí o que acontece? O Renato Gaúcho, ele foi para a coletiva ontem e foi perguntado sobre muitas coisas. E dentro de algumas perguntas, ele respondeu sobre empresários
se intrometendo aonde não é para se intrometer. E Renato Gaúcho foi muito claro. Falo para todos os empresários, de quem quer que seja o jogador. Aqui no Fluminense tem comando. Não vai ter bagunça não. Tem comando aqui. Vai entrar quem eu ver que tá merecendo entrar. Então, claro que tô falando para vocês aqui também que o Renato Gaúcho tá certo em tudo, não. Olha como o Kevin Serna entrou ontem. A pergunta, eu não vejo treino. Será que não tá treinando tão bem para poder entrar no segundo tempo? Porque da maneira que ele entrou ontem, promoveu muitas jogadas pra gente. Promoveu muitas jogadas. Então esse cara, ele tem que ser titular. Pelo menos porque o que ele jogou ontem no segundo tempo, que ele entrou no segundo tempo, ele tem que ser titular. O Soteldo tá chegando agora. Coloca o Soteldo aos poucos. O Soteldo ainda não está aquele Soteldo que a gente quer ver Soteldo dentro de campo. Aquele cara importante, que acha uma assistência, entendeu? Ontem também não foi o dia do Soteldo. Teve uma oportunidade antes do gol do Cruzeiro e mandou por cima do gol. Tem que ter um pouco mais de capricho, tem que ter um pouco mais de qualidade para poder fazer o gol, porque o gol é importante. Ontem a gente sai atrás e basicamente a gente se perde. Abre o time e aí eles encontram 2-0 no contra-ataque. Então tem muitas coisas, muitas lições para poder o Fluminense tirar da partida de ontem contra o Cruzeiro. Dessa derrota que a gente não queria, mas ela aconteceu. Só que a gente precisa que todos os jogadores eles estejam atentos no início da partida. Acabou o Mundial de Clubes, não vamos voltar em 2024, né, com um pensamento de 2023. Não, acabou, cara. Acabou o Mundial de Clubes. Fomos o 4º melhor clube do mundo. Mas já passou. Agora é outra realidade, é a nossa realidade. Então tem que entrar focado, tem que entrar querendo, para não dar mole. E jogando na nossa casa, 45 mil pessoas ontem, para poder apoiar o nosso Fluminense, também para poder fazer despedida pro John Ares. Há quem discorde da despedida, eu respeito, entendeu? Mas para mim, mais que justa, cara, entendeu? Perder faz parte do jogo. É claro que eu não quero perder, mas perdeu, eu vou fazer o quê? Eu vou me matar, eu vou me beliscar? Eu vou passar uma faca no meu pulso? Não, não vou, pô. Eu não sou maluco, eu tenho consciência. Futebol se ganha e se perde. E paciência, pô. Entendeu? Tem gente se matando aí. Ah, não vou aplaudir o cara não. Então não aplaude, pô. Então não aplaude, pô. Quer vaiar? Vai quem você quiser, pô. Lá na arquibancada, o torcedor ele pode fazer o que ele quiser. Pode xingar, ele pode vaiar, pode fazer o que quiser. Então, cada um tem a sua opinião. Temos a nossa liberdade, né? Ainda, talvez, né? Então temos a nossa liberdade. Então a gente precisa, sabe? A gente precisa ir pro Maracanã para poder apoiar o Fluminense. Ah, perdeu. Claro que a gente vai ficar chateado, entendeu? A gente não quer que perca. Ah, se o time jogar mal, a gente vai cobrar o time, entendeu? Renato Gaúcho tem que cobrar. Não pode deixar entrar desligado desse jeito. Era um jogo importante na nossa casa. Briga direta. Contra a parte de cima da tabela. Mas tudo bem. Faz parte da vida, perder. Mas como é que você perde? Só que ontem, eu vi o Fluminense que no segundo tempo buscou de tudo. Buscou de tudo fazer o primeiro gol. Buscou de tudo para tentar entrar na partida, né? Foram 28 finalizações, 3 bolas na trave, um pênalti ridiculamente não marcado pelo juiz, seu Rafael Clay, que roubou o Fluminense. Então assim, ontem o Fluminense jogou bola para poder no segundo tempo buscar o resultado. Só que, qual foi a lição? Já tá tarde, já tá 2-0. Então que isso sirva de lição para o próximo jogo, contra o Flamengo. Vai entrar desligado contra o Flamengo? A gente sabe que é um time bom, um time de qualidade? Não pode. Tem que entrar, é ligado, no 220, faca nos dentes, coração na ponta da chuteira. Perdeu contra o Cruzeiro? Tem que ganhar contra o Flamengo. Porque se você perde para os dois que estão na ponta, aí você se distancia, você praticamente dá completamente assim, adeus ao título do Campeonato Brasileiro, porque tu perdeu para os caras lá de cima. Tudo bem que ainda tem muito campeonato, ainda é a 14ª rodada, vamos jogar a 15ª. Mas, quanto antes você acordar, quanto antes você entender a importância de cada partida, isso te traz muito benefício. Então a chapa tá quente dentro do Fluminense, tá? Provavelmente a barca deve passar mais pelo Fluminense, tá? Talvez aí o representante do Serna pode ser que force uma saída do Serna e de repente outros jogadores também, entendeu? Porque agora mexe com muito ego.
mas o que importa é o Fluminense. Vamos ver o que vai acontecer agora, beleza? Canal Meu Tricolor segue aqui acompanhando a notícia para poder deixar você sempre muito bem atualizado. Tamo junto, saudações tricolores e até o próximo conteúdo. Valeu, galera!